vida é difícil. Há tantas coisas que nos deixam cansados: nosso trabalho, nossa vida no lar, nossos conflitos relacionais, nossas doenças repentinas ou prolongadas. Quase tudo o que fazemos, às vezes, pode nos exaurir. Mas o que nos deixa mais cansados não são as coisas que fazemos, é no que acreditamos. Nossas crenças aliviam nossos fardos ou aumentam-os. Jesus sabia disso. É por isso que às vezes ele olhava para a multidão de pessoas que se aglomeravam em torno dele e transbordava de compaixão, porque estavam aflitos e desamparados como ovelhas sem pastor. Pelo menos uma vez, isso o moveu a gritar para os cansados: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem meu jugo sobre vocês e aprendam comigo, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, de 28 a 30. E por causa de sua grande compaixão, temos um dos mais belos convites do Evangelho de Deus aos pecadores em toda a Escritura. Nessas 3 frases preciosas, o Salvador nos mostra seu coração de pastor. Sim, para nós. Jesus sente a mesma compaixão por aqueles de nós que estão sobrecarregados, como ele sentia pelos cansados naquela época. E ele estende seu convite com tanta urgência e ternura para nós, como fez para aquelas pessoas atormentadas e indefesas. Seu grande desejo é que encontremos o descanso de que tanto precisamos, que é um descanso que só Ele pode dar. E então Ele nos chama para ir a Ele, uma ordem carregada de graça e misericórdia. Venha até mim e te darei descanso. Meu Deus, quem não gostaria de receber um convite tão maravilhoso? Muitos, como descobrimos no contexto imediato em torno desses versículos. Pouco antes e depois de Jesus fazer essa oferta incrível, nós o ouvimos repreender o povo de certas cidades e depois os líderes religiosos judeus, pois eles tinham ouvido seu ensino e visto em primeira mão seus milagres, obras que demonstravam tão claramente quem ele era. E ainda assim, eles não creram nele. Na verdade, a ofensa dos líderes foi pior. Eles não estavam apenas rejeitando o descanso de Jesus para si mesmos, mas o que eles ensinaram estava apenas aumentando o fardo de seus ouvintes sobrecarregados. Ouvimos isso em uma repreensão que Jesus dirigiu a eles em outra ocasião. Vocês carregam as pessoas com fardos difíceis de suportar, e vocês mesmos não tocam nos fardos com um dos seus dedos. Lucas 11, 46. A incredulidade e a crença errada estavam causando grande miséria. Então, do coração de Deus, o Filho, a exata expressão da natureza do Pai, derrama este convite. Convite que fluía de sua tristeza por assistir fardos insuportáveis sendo empilhados sobre as pessoas e de seu desejo compassivo de carregar seus fardos por elas. Se eles permitissem, ele trocaria o insuportável por um jugo fácil e um fardo leve. O que é exatamente esse jugo fácil que Jesus nos oferece? Jesus, na verdade, deu uma resposta a essa pergunta quando uma multidão certa vez lhe perguntou: o que devemos fazer para fazer as obras de Deus? Esta é a obra de Deus, ele respondeu, que creiam naquele que ele enviou. E aos seus discípulos, na noite anterior à sua morte, ele disse assim: permaneçam em mim. Creia em mim, permaneça em mim, confie em mim. Esta é, no fundo, a obra que Jesus exige daqueles que nele desejam descansar. Jesus deseja que vivamos pela fé nele,
para descansar nas promessas que dão esperança em Deus. E em troca, Jesus remove de nós nosso antigo jugo e o carrega sobre seus próprios ombros. Ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Na cruz, Jesus assumiu nosso jugo inconcebível e insuportavelmente pesado da condenação e penalidade do pecado. E essa obra redentora não apenas comprou nossa justificação, também garante o cumprimento da promessa de Deus de suprir todas as nossas necessidades e subscreve o seu convite de que lancemos continuamente todas as nossas ansiedades sobre Ele, visto que continuamente cuida de nós. Nessa troca, Jesus carrega todos os fardos insuportáveis de nossa alma e nos dá o descanso de que tanto precisamos. Isso é o que desejamos profundamente, descanso para as nossas almas, pois os fardos mais difíceis de suportar são os fardos de nossa alma. E muitas vezes o que sobrecarrega nossas almas são os efeitos de falsas crenças, meias verdades em que acreditamos sobre Deus, nós mesmos, os outros, o mundo, o futuro e a vida, que pesam em nossos corações com tristeza, medo, ansiedade, desânimo ou desespero. O grau em que acreditamos em algo que nos esgota a esperança é o grau em que essa crença sobrecarrega nossas almas, pois nossas almas só encontram paz e descanso na esperança. É por isso que encontramos a Escritura registrando o povo de Deus dizendo coisas como: por que você está batida, ó minha alma? E por que você está tumultuada dentro de mim? Espere em Deus. Salmo 42, 11. Só por Deus, ó minha alma, espere em silêncio, pois minha esperança vem dele. Ele só é minha rocha e salvação, minha fortaleza, eu não serei abalado. Salmo 62, de 5 a 6. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz na fé, para que pela força do Espírito Santo vocês abundem em esperança. Romanos 15, 13. Esperança é o que procuramos freneticamente, sempre que nossas almas estão sobrecarregadas. Mas a esperança é tão boa quanto a verdade em que se apoia. Uma falsa esperança eventualmente se tornará seu próprio fardo insuportável na alma. E é por isso que Jesus clamou: venha a mim. O próprio Deus de esperança, o Deus de compaixão, o Deus que deseja carregar nossos pecados para nos sustentar diariamente, para nos pastorear em lugares de descanso e perigo, para nos dar tudo e para nos resgatar de toda maldade e nos levar em segurança ao seu reino celestial. Esse Deus nos convida a ir a Ele e receber dele descanso para as nossas almas, pois somente Jesus pode providenciar esse descanso. Vir a Jesus para o descanso da alma não muda o fato de que a vida é difícil. Isso não significa que nossos trabalhos, como pais no ministério, os nossos conflitos, nossas doenças ou as inúmeras outras lutas que poderíamos incluir, não nos cansarão mais. Jesus deixou isso claro quando disse: é difícil o caminho que conduz à vida. Mateus 7,14. De fato, em outro grande convite ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Isso soa muito diferente de Mateus 11, 28 a 30. Jesus está nos chamando para uma vida de descanso revigorante ou para uma vida de morte sacrificial? A resposta, como você pode esperar, é as duas coisas. Esses convites não são contraditórios. A verdade é que aceitar o convite para o descanso dado por Cristo torna possível aceitar o convite para uma vida e morte semelhantes às de Cristo. Pois quando uma alma foi aliviada de seus fardos insuportáveis e está repleta de esperança e alegria fortalecidas pelo Espírito, por meio do crer nas promessas de nosso Senhor, que carrega suas responsabilidades, podemos dizer com Paulo: esta leve aflição momentânea
está preparando para nós um peso eterno de glória, além de qualquer comparação, pois não olhamos para as coisas que são vistas, mas para as que não são vistas. Pois as coisas que se veem são transitórias, mas as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, de 17 a 18. Ir a Jesus para descansar não nos protege das aflições. Ele transforma as aflições de dominadoras do medo, geradoras de ansiedade, desesperançosas, em leves e momentâneas. Esperar no Deus da esperança faz toda a diferença. Então Jesus nos diz: venha a mim. O coração do bom pastor para conosco está cheio da mesma compaixão, e seu convite é tão urgente e eterno como sempre. Mas é um convite que deve ser aceito. Muitos não fazem. Você aceita? Este texto foi escrito por John Bloom e publicado originalmente no site Desiring God.